Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa 7ª aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. Já oramos, como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Na última aula eu desejei fazer 2 capítulos com vocês, não conseguimos, fizemos só um capítulo, que foi o 46. Hoje vamos trabalhar no 47, ele é um pouco mais longo, ele é um pouco mais complexo, e hoje eu pretendo estar trabalhando esse capítulo com vocês e tirar aqui as dúvidas, né, desse assunto tão importante que é o governo da igreja. Nós estaremos trabalhando sobre o livro-texto do Gruden, juntamente com todos os demais materiais. Tá bom, meus irmãos? Então vamos começar, né? Já oramos, já pedimos a bênção de Deus, e vamos clamar, vamos agora, né, trabalhar, depois desse clamor, para aprender sobre esse assunto, porque esse assunto não tem a ver com a nossa igreja em si, mas é a igreja de Jesus. A maneira em que ele criou, e nos termos dele, e que Deus possa nos ajudar para que a gente realmente participe de igrejas saudáveis, sadias, e colabore a cada dia no aperfeiçoamento dessas igrejas. E no meio da nossa irmandade, que a gente possa deixar uma contribuição, sempre ajudando os nossos irmãos, né, da nossa igreja, das igrejas que têm ali uma certa semelhança conosco, e de muitos outros ministérios cristãos. Porque cuidar bem da igreja de Jesus é cuidar do próprio Jesus, né? Sabendo que somos a noiva dele, né? Somos o corpo dele. Tá bom, meus irmãos? Então, hoje a gente vai trabalhar em cima desse capítulo 47, vai ser, eu diria, um desafio bem legal. O assunto é o governo da igreja. A gente vai ler os slides aqui do Gruden e vamos mergulhar no livro-texto. E vamos fazer um debate aqui. E a gente também, né, nessa aula, a gente vai aprender um pouco sobre os vários sistemas de governo, ou seja, os vários modelos de igrejas e de denominações. Então, vai ser interessante, porque vai trazer aqui uma resposta, e aí, né, dentro dessa resposta, a gente vai entender melhor como funcionam algumas igrejas, alguns modelos de igreja, né, os oficiais da igreja. Vamos debater também sobre a questão dos apóstolos, pastores e bispos, e, como eu mencionei também, né, a escolha desses oficiais e as formas de governo eclesiástica, ou seja, quais modelos, ao longo desses 2000 anos, se perduraram. O que a Bíblia ensina e quais se perduraram e por quê? E dentro dos comentários, a gente vai colocar os pontos favoráveis e os menos favoráveis de cada forma de governo. Porque vocês verão que dentro das principais formas de governo, tem o lado positivo e o lado negativo. Então, a gente vai estar trabalhando, vai ser uma noite, eu diria, muito enriquecedora, tá bom? Bom, como é costume, nós gravamos nossas aulas para que vocês possam estar reutilizando esse material, para estar ruminando essas aulas e assistindo novamente, ouvindo novamente, para que vocês continuem aprendendo, porque, como a Bíblia fala, nós somos ovelhas do Senhor, e a ovelha, ela rumina, né? Ela rumina. Eu amo em ler os mesmos livros que eu li um dia. Tem gente que diz assim, mas você já não leu esse livro? Eu falo, eu sei, mas depois de uma segunda leitura, uma terceira leitura, você entende melhor ainda o autor. E é por isso que nós lemos a Bíblia com muita frequência, né? Porque o autor supremo deixou um livro esplêndido, que se renova a cada manhã, assim como as suas misericórdias. E pode ver, toda vez que lemos a Bíblia, mesmo que já tenhamos lido centenas de vezes aquela passagem, Deus sempre tem algo novo. A ovelha, ela rumina, ela aprende, ela abre os seus horizontes, ela abre as janelas mentais, e ela, naquilo que ela já tinha aprendido, ela agora aperfeiçoa. Então, a gente grava, um dos objetivos é esse, é para que todos nós continuemos aprendendo. Segundo motivo é os alunos em EAD.
né, aqueles irmãos e irmãs que queiram fazer o nosso curso em AD. Essas aulas serão também utilizadas como parte do currículo dos alunos em EAD. E gravamos também para abençoar o maior número de obreiros, pastores, seminaristas, irmãos espalhados onde quer que essa aula chegue, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos agora ler um texto bíblico. Como hoje a gente vai falar muito sobre formas de governo, sobre eleição, sobre modelos, vamos ler um texto bem conhecido, que está em Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 21 ao 26. Atos, capítulo 1, 21 ao 26. Aqui conta, nesse texto, aquele episódio que os apóstolos, de fato, eles elegem um novo companheiro ao lado deles no time apostólico, né? Então, Atos, capítulo 1, do versículo 21 ao 26. E olha só que curioso, né, irmãos? Podem ver que Judas Iscariotes, ele literalmente não é mais mencionado entre os apóstolos, a não ser aqui. Judas não era um tema que os apóstolos ficavam agora discursando. Por que Judas traiu Jesus? Por que Judas se suicidou? Por que Judas... Os apóstolos entendiam de uma forma muito, muito clara que ele escolheu, em certa medida, aquilo também. Sabemos da predestinação, sabemos da escolha soberana de Deus, mas Judas também teve a sua responsabilidade pessoal, em certa medida. E ele tomou as suas escolhas e seguiu o seu caminho. Ora, se já é difícil cuidar de nós, quem dera saber os motivos pelo qual o outro tomou as decisões que tomou. Ou seja, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? O fato deles se silenciarem não era o fato deles não terem um pesar no coração, não é isso. O fato deles se silenciarem é o fato de dizerem: nós não podemos fazer nada pelas decisões do outro. Nós precisamos seguir o nosso caminho, malhar o nosso trigo e ir avante, porque tem almas que agora precisam de Jesus. Se Judas virou as costas, nós sabemos que tem milhares de almas agora sedentas à mensagem de salvação em Cristo. Vamos pregar. Então, fiz esse comentário porque muitas vezes, como seminarista, tem hora que a gente fica nas discussões intermináveis, né? De incógnitas e dúvidas que não levam a nada. E por isso que, sabiamente, Paulo até disse: fuja dessas coisas de velhas caducas e de discussões que não levam a nada. Tem vezes que num debate teológico é importante, mas tem vezes que a gente não pode, né, voltar atrás, ou, quem sabe, eu diria, tentar reescrever algo. Se a pessoa já partiu, a gente tem que aprender com aquelas lições e seguir avante, né? Não que a gente não tenha que ter compaixão, não é isso. É óbvio que cada um dos 11 apóstolos, o colegiado apostólico, devia sentir um profundo pesar sobre Judas, mas o que eles poderiam fazer, né? É isso que eu quero dizer. Tem vezes que a gente se sente assim: o que podemos fazer? Tem coisas que não podemos, e tem coisas que podemos. Não é verdade? Tá bom? E aqui é o texto da eleição de Matias, né? Então, um irmão ou uma irmã, leia para nós, por favor. Vou ler aqui, pastor. Por favor. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Apresentaram dois, José, chamado Barzabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então deitaram sorte a respeito dele, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 12 apóstolos. Maravilha.
É claro que, como eu disse, irmãos, a igreja primitiva retratou sobre Judas nos evangelhos, mas assim, o que eu quis dizer é, Paulo não ficava tocando assuntos sobre Judas. Vocês entendem o que eu quis dizer? Tem coisas, irmãos, que é como Davi ficar falando de Saul, por exemplo. Davi amava Saul, Davi se compadecia de Saul, mas o verdadeiro sentimento de Davi estava com Jônatan, que era o seu irmão querido, amigo íntimo, né? Então, não que ele não tinha sentimentos com Saul, não que ele não tivesse esses atos, mas tem vezes que a gente tem que seguir a vida de forma madura, né? Lembrando que Deus nos deu responsabilidades. E aqui os apóstolos, agora de forma consciente, eles vão resolver essa questão. Aqui eles jogam sorte, né? Aqui eles fazem algo que muitos vão questionar, dizendo que eles fizeram isso porque ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo. Porque depois que, em Atos 2, eles recebem o Espírito Santo, eles não precisam mais deitar sorte. No Velho Testamento tinha a questão do Urim e do Tumim, mas Deus também falava por meio de seus profetas e por meio do sacerdote. Então, aqui, eles resolveram a questão, acreditamos que guiados, sim, pelo Espírito Santo, tanto é que está no texto sagrado, mas foi como aconteceu. E uma coisa que eu quero que vocês destaquem é que todos os apóstolos eram testemunhas da ressurreição, tá, irmãos? Guardem isso, hein? Hoje a gente vai trabalhar muito sobre essa questão, tá? Eram só os apóstolos que eram testemunha da ressurreição? Não. Mas, inclusive, Matias e José, chamado Barsabás, os dois também tinham visto o Cristo ressurreto. Assim como Cleopas e o outro amigo, lembram disso? No caminho de Emaús? Mas o critério que Deus colocou aqui no coração dos apóstolos foi que fosse alguém que tivesse participado e visto e testemunhado todo o ministério de Jesus, desde o batismo até a ressurreição. E aí foi escolhido, então, né, Matias. E aqui, Matias foi colocado como um dos 12. Então, guardem essa expressão, né, que eu acabei de falar. E sobre esse comentário que eu falei sobre a sorte, nós veremos a sorte sendo lançada apenas aqui em Atos, depois em mais nenhuma parte do Novo Testamento. Porque depois, nós veremos, depois de Atos 2, nós veremos sempre o Espírito Santo falando, guiando, ou quem sabe o próprio Deus também se revelando, como foi a Pedro na visão. Então, né, é claro que esse era um costume que havia entre os judeus, e aqui nós vemos de uma forma também harmoniosa o que? A participação de todos, percebam, e por voto comum, dando uma ideia de apoio, guardem isso também. Cada um deles concordou, ou seja, não era algo em desarmonia, era algo em harmonia. Fizeram algo debaixo de oração, fizeram algo debaixo de vigilância, de temor. Eu acredito que guiados, sim, pelo Espírito Santo, porque ainda eles não tinham essa experiência do Pentecostes. Depois da experiência do Pentecostes, ficou muito mais lúcida, muito mais clara, e assim, eles escolheram Matias. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos agora ir para o nosso assunto, né? Eu quero compartilhar aqui com vocês o material aqui do nosso querido irmão Gruden, os slides da Edições Vida Nova, que fala sobre o governo da igreja. Então, abram o livro de vocês no capítulo 47, na minha página 758, na nova edição. Irmã Elisângela, qual página que é, por favor? Só um minuto, pastor. Página 1216. Ótimo. Então, capítulo 47, né? Aqui o nosso irmão Gruden começa dizendo como deve ser a igreja governada, como devem ser escolhidos os oficiais da igreja.
devem se ordenar mulheres ao pastorado, a gente hoje vai trabalhar tudo isso. Lembra que na última aula falamos sobre o poder de Deus, que essa igreja ela tem autoridade, uma autoridade, eu diria, maior do que tudo nessa terra. E, inclusive, no resumo das 3 aulas, em que foi feito aqui, inclusive eu tenho publicado os resumos, sempre na minha página pessoal do YouTube, irmãos. Depois de dada a aula, né, eu pego aquela notebook LM, que é do Google, e faço ali, pego os links das 3 aulas que estão gravadas, e eles montaram aqui como se fosse uma apresentação de 5, 6 minutos, ficou brilhante. E uma das coisas que a inteligência artificial até mostrou essa igreja, vou agora dizer palavras eu até brinco, que é o Ivo, que é o Ivo e a Ana, né? É a inteligência artificial, né? É o Ivo e a Ana, né? E eles colocaram lá nos slides, assim, que essa igreja ela é extremamente poderosa, tem uma influência enorme no mundo, mas muitas vezes o problema está dentro dela. Eu achei brilhante a maneira que ele colocou, dizendo por quê? Porque falta disciplinas, falta ver os problemas internos. E quando a gente não tem uma disciplina adequada, ou seja, uma vida de disciplina, segundo os valores de Deus, não preservamos pela essência, essa igreja repleta de poder e autoridade perde a sua essência. Eu achei muito legal as palavras dele, né? Então, depois, quem ainda não viu, veja lá a síntese, né? Você vê, vamos dizer assim, né? Esse aplicativo, o Notebook LM, ele veio para nos somar na capacidade de estudar melhor aquilo que a gente já tem, né? Lembrem disso, irmãos, inteligência artificial deve ser uma ferramenta para nos evoluir e não para nos acomodar, tá? Ou seja, use ela na seguinte perspectiva: como eu aprendo melhor, como eu retenho melhor, como eu guardo melhor essas informações. Né? Porque muitas vezes a gente vai ficando um pouco preguiçoso, né? Com a tecnologia, não é assim? Né? Somos a geração que cresceu usando micro-ondas. Micro-ondas é para quebrar um galho, mas não é o lugar correto para se fazer uma comida, né? Então, assim, nossa geração ela tem coisas úteis, mas é bom a gente tomar um certo cuidado para a gente não utilizar da forma errada a inteligência artificial, né? Então, aqui a gente vai agora falar sobre, né, esse governo, porque, irmãos, deixa eu fazer aqui uma abertura bem rápida aqui, né? Essa igreja que ela começa ali em Israel, em Canaã, ou ali na Palestina, né? De uma forma muito simplória, com muita dificuldade, com muita privação e com muita perseguição, ora pelos próprios judeus, depois pelos romanos, depois pelo Império Romano e depois pelas cidades onde o evangelho chegava. Até o 3º século era uma igreja que tinha poder, mas a expressão dela social não era uma expressão muito forte no que se diz respeito ao poder financeiro. O poder da igreja nos primeiros 300 anos, até no início do século IV, era o quê? Uma igreja, eu diria, que crescia com a autoridade, ou seja, preservava a essência, mas eles não tinham aquela liberdade de construir prédios, montar escolas, não tinha. Então, era uma igreja poderosa aos olhos de Deus, porque as pessoas estavam dispostas a morrerem por causa de Cristo, elas estavam dispostas a sofrerem, a fugir de uma cidade para outra para sobreviver, para se manter ali fiel a Deus. Então, eles não tinham poder no sentido assim econômico muito forte, porque a qualquer hora poderia vir um imperador, poderia vir alguém, dizimava tudo. Como aconteceu, por exemplo, ali logo depois, né, em que o cristianismo torna-se religião oficial do Império Romano,
cristianismo chegou na Pérsia, e o cristianismo tendo chegado na Pérsia, os persas, naqueles dias, onde é o Irã atualmente, eles eram inimigos dos romanos. E o que aconteceu? O cristianismo na Pérsia, ele tinha chegado com tanta força também, com tanta graça, e tantas pessoas tinham se convertido, que logo depois que a igreja se torna oficializada ali pelo Império Romano, o próprio rei persa se levantou contra o bispo da cidade, e não só se levantou contra o bispo, mas contra todos os cristãos. E mandou matar os cristãos. Por quê? Porque achavam que os cristãos, que eram ligados ao Império Romano, iriam, em algum momento, fazer uma insurreição ao povo da Pérsia. E só para vocês terem uma ideia, depois do Império Romano, o maior contingente de cristãos estava na Pérsia. E dizem alguns historiadores que morreram, uns vão falar 16 mil cristãos, outros vão falar até números assim bem maiores, coisa de 50 mil. Ou seja, foi um massacre ao cristianismo na Pérsia. Por quê? Porque já que a Pérsia fazia frente ao Império Romano e o cristianismo virou religião oficial, logo os reis persas pensaram, não, temos que acabar com essa religião, porque essa religião pode nos fragmentar. Então, por que eu estou falando tudo isso? Percebam, essa igreja que ela começa ali, a terceira, até no quarto e no quinto século, que ela, até o terceiro século, ela não tinha tanta força, ela começa a ter muita força. E que força ela começa a ter? Além da força espiritual, agora ela começa a ter força política, força econômica. E essa é a história do romanismo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E essa história do romanismo, ela só vai crescer ali naquilo que a gente chama de Idade Média e vai até 1500 na Reforma Protestante. Por isso que, quando a gente fala sobre o governo da igreja, e hoje a gente está trabalhando sobre isso, a gente tem que fazer um corte na história de como éramos no começo, ponto. Como se tornou a partir da cristianização, como se enveredou na Idade Média, aonde chegaram, e depois Reforma Protestante. E como a igreja na Reforma Protestante até hoje lidou com isso. Por quê? Porque só assim a gente consegue entender um pouco esse assunto. Mas a nossa base aqui hoje é trabalhar o quê? Trabalhar na fonte. O que nos ensina a fonte? E o que nos ensina a história nos primeiros séculos? Esse é o grande alvo nosso. Por quê? Porque aí a gente consegue lidar com o quê? Com essas tentações. Porque, irmãos, hoje nós estamos aqui, num seminário modesto. Mas e se amanhã nós nos tornarmos uma faculdade gigante de teologia, com recursos, com mídia, com influência? Será que a gente vai se manter nessas mesmas propostas? Será que a gente vai continuar com os mesmos critérios? Será que a gente vai continuar sendo assim tão escriturístico? Ou será que a gente vai se enveredar para uma coisa, eu diria, mais mercadológica? Percebam? Ou será que a gente vai ter agora um ensino mais palatável e contemporâneo? Estão entendendo? Eu espero que se um dia Deus nos fizer crescer muito, que a gente se mantenha com essa solidez, com essa piedade e com essa devoção. Com poucos alunos ou com centenas de milhares. Amém, meus irmãos? Tá bom? Então, entender do governo é se precaver contra coisas erradas e buscar os ensinos corretos, tá bom? Tranquilo? Então, vamos lá. O slide aqui, os oficiais da igreja, a gente vai ler bastante o slide do livro, né? Então, por gentileza, Diego, leia para nós aqui o slide, né? O governo da igreja. Graças Paz Tomé, Graças Paz Júnior. A graça e paz a todos, irmãos. Graças e paz, boa noite a todos. Boa noite. Pode ler para nós, meu irmão Diego. Governo da igreja, os oficiais da igreja.
Oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Então, aqui ele já está trazendo uma definição do que são os oficiais da igreja. Ou seja, esses oficiais farão parte de um time onde terão direitos, deveres, responsabilidades para desempenhar certas funções. Para quê? Para abençoar a igreja e não para tomar proveito da igreja. Percebam que enquanto falamos sobre igreja, nós estamos falando sobre um organismo. Nós estamos falando sobre o corpo vivo de Jesus na Terra. Nós não estamos falando sobre uma organização, uma instituição. O que é legítimo para uma instituição não é legítimo para uma igreja. Mas tudo que é legítimo para uma igreja pode ser útil para uma instituição. Agora, é claro que nem toda instituição vai aplicar os princípios de uma igreja. Porque na igreja a gente tem valores que muitas vezes na instituição pode não ser bem visto, porque os propósitos são diferentes, tá bom? Beatriz, leia para nós, no livro-texto, na página 758, por favor, o primeiro parágrafo, explicação e base bíblica. Por gentileza. As igrejas hoje têm muitas diferentes formas de governo. A Igreja Católica Romana tem um governo mundial sob a autoridade do Papa. As igrejas episcopais têm bispos com autoridade regional e, acima deles, arcebispos. As igrejas presbiterianas dão autoridade regional aos presbíteros e autoridade nacional aos concílios. Todavia, as igrejas batistas e muitas outras igrejas independentes não têm uma autoridade oficial de governo, além da congregação local. E a filiação a outras denominações é voluntária. Dá uma pausa aqui, por gentileza, filha. Olha só que interessante. Deixa eu, inclusive, falar essa questão, a gente vai ver já já. Arcebispos, né? Essa palavra arcebispo, ela vem de o principal, né? O primeiro. O líder que encabeça os demais líderes, tá bom? E aqui ele cita a Igreja Católica porque, irmãos, é aquilo que pelo qual o cristianismo, ele naturalmente, ele se tornou, num primeiro momento, até o V século não tinha divisões, né? Nasceram-se algumas seitas, nasceram-se algumas heresias, mas tudo era o catolicismo, né? E aí, depois que vai se tornando o que nós chamamos de romanismo. Então, aqui ele pega, né, a Igreja Católica, depois ele vê igrejas episcopais, depois ele vê igrejas presbiterianas, e por último ele vem com igrejas batistas, que tem esse lado mais democrático, né? Tá bom? A gente vai estar trabalhando bastante sobre isso. Então, pode ler mais um parágrafo, filha, por favor? O próximo parágrafo. Nas igrejas locais, os batistas geralmente têm um único pastor com um grupo de diáconos, mas algumas têm também um grupo de presbíteros. Os presbiterianos têm um grupo de presbíteros e os episcopais uma comissão de leigos. Outras igrejas têm apenas o conselho paroquial. Joia, ou seja, ele já está dando aqui várias diretrizes sobre como se organizam, tá bom? E pode ler também mais um pouco, minha irmã, esse parágrafo e o próximo até a autoridade das Escrituras. Há um padrão neotestamentário de governo para a igreja? Há uma forma de governo que deve ser preferida à outra? Este capítulo trata dessas questões. Dá uma pausa aqui, por gentileza, filha. Presta bastante atenção, meus irmãos, olha só. Por que a gente está fazendo aqui esse estudo, né? Por que ele é importante? Porque o Novo Testamento vai dar algumas diretrizes, mas o Novo Testamento não fecha 100%, tá bom? Ó, é um pastor batista falando que o assunto está aberto. Pastor, mas o senhor está dizendo que eu pergunto para vocês, como que os apóstolos lidaram? Eles lidaram de uma certa forma, que a gente está lá no Novo Testamento, a gente vai ver, mas e depois que eles foram morrendo, que as igrejas foram se organizando? A gente tem uma noção
daquilo que era mais próximo. Mas dizer ipsis literis tudo que acontecia, nós não temos informação sobre isso. Temos algumas coisas. Pastor Raio, o senhor é um batista e está dizendo de uma forma geral assim que essa questão dos governos fica um pouco aberta? Sim, fica um pouco aberta. Temos uma predileção, ou seja, temos uma opinião daquilo que avaliamos ser melhor, mas eu não posso dizer que alguns irmãos estão totalmente errados porque fazem dessa forma ou daquela. No entanto, nós veremos aqui que todos os governos que são governos abençoados, governos que recebem ali, eu diria, o selo do Espírito e a graça de Deus, são governos que guiam esse povo na palavra, e essa liderança é uma liderança também muito piedosa, no conhecimento, na pregação do evangelho e no exemplo. Ou seja, indiferente do sistema de governo, o ministro, ele será sempre lembrado como um homem de Deus pela sua pregação fiel e pela sua vida ilibada. E a igreja será considerada como uma igreja fiel se ela guarda os mandamentos e ela caminha em harmonia com aquele pastor e juntamente com aqueles irmãos dentro daquele lugar. Por que eu estou falando isso, irmãos? A gente não pode aqui, num seminário, mesmo sendo batista, dizer que os nossos irmãos metodistas estão errados. Dizer que os nossos irmãos presbiterianos estão errados. Dizer que os assembleanos estão errados. Então, eu já começo aqui falando, porque não está dizendo assim, olha, no final do ano, a cada 2 anos, reúna-se com a sua congregação, faça uma assembleia, e ali vocês votem a nova diretoria. Ora, isso é um assunto nosso, contemporâneo agora, na nossa legislação brasileira. Então, diante daquilo que temos como base nas Escrituras, daquilo que a Bíblia nos afirma, nós fazemos essa aplicação diante da lei vigente, para o bom testemunho da nossa igreja, do pastor, do nosso colegiado, para que a nossa saúde espiritual e a nossa saúde física, como CNPJ, como instituição, diante da Irmandade, continue ganhando vidas. Então, hoje é assim. Mas vamos lá. Como que era uma criação de uma igreja no Brasil há 200 anos atrás? Irmão, era Deus que nos acude. Por quê? Porque vinha um missionário para cá, predominava-se catolicismo aqui, e graças a Deus, quando ele conseguia ganhar 10 pessoas, 20 pessoas, tinha a igreja que mandou os missionários, que mandava certos sustentos, a legislação vigente há 200 anos atrás não colaborava nada conosco, ou seja, nós, há 200 anos atrás, o povo protestante era considerado marginalizado. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, até mesmo para enterrar os nossos mortos, nós não tínhamos espaço. Sabia disso? Nós, quando morria um filho de um cristão protestante, íamos enterrar, os cemitérios eram católicos. Não se deixava, porque no cemitério católico não se entrava pagão. Então, isso não era só para o cristão, mas isso era para o hindu, isso era para o muçulmano, isso era para o judeu, ou seja, era muito difícil há 200 anos atrás. Então, eu estou falando aqui para vocês, já para abrir um leque, mostrando que o valor do evangelho está muito mais do que os valores institucionais. Hoje nós aplicamos dessa forma, mas nós temos que lembrar que a igreja ela nasce nesse contexto de um grupo que muitas vezes não tinha um paradeiro. Dependendo do imperador, ele tinha ali uma certa trégua, mas dependendo do imperador, não tinha trégua nenhuma com o povo de Deus. E aí onde se reunia os irmãos? Se reunia na casa do irmão que era mais próspero, que podia ceder um salão. E era assim que se reuniam os irmãos. E aí, pastor, e as ofertas? Aí se elegia ali dentre os irmãos, ali uma comissão financeira, comissão, né, de finanças, que nem Judas fazia. Judas não tinha um caderninho assim propriamente dito, ou poderia até ter, que ele ia tomando nota, mas não tinha que prestar conta para Roma.
tudo que entrava e saía no caixa do mestre e dos apóstolos, não precisava fazer uma declaração do imposto de renda para Roma, entenderam? É isso que eu quero dizer. Os primeiros séculos, Deus deixou dessa forma para nos mostrar que a igreja ela vai sempre ser vencedora sobre tudo, em qualquer contexto, porque a igreja de Jesus ela é vencedora e ela é triunfante. No entanto, no momento em que essa igreja de Jesus, que é triunfante, ela está vivendo momentos de paz, ela pode sim, ela pode ter um prédio em nome da igreja, ela pode ter bens, pode abrir uma conta corrente. Então, percebam, e como que essa igreja ela vai administrar esse poder agora, eu diria mais humano também, que tem a ver com a origem espiritual, mas que desemboca na sociedade. Está entendendo? Isso que eu estou falando aqui. E por isso que eu falei que a gente vai ter que fazer um corte na história e depois um corte no protestantismo, para a gente entender um pouco. E por isso que eu já estou abrindo aqui, mesmo como batista, uma trégua de respeito. Porque, meus irmãos, a leitura batista, vamos lá, deixa eu agora concluir. Na minha opinião, é uma das leituras sobre o governo da igreja que são um dos melhores. Mas não somos os únicos, entendeu? Show. É isso. Na minha opinião, é um dos melhores. No entanto, mesmo sendo um dos melhores, isso que eu vou mostrar para vocês. É possível que, mesmo sendo um dos melhores, ainda a gente tenha muita dor de cabeça. E, de repente, a igreja lá do outro estado, que tem um sistema de governo que, na nossa opinião, é um dos piores, eles têm êxito. Aí você fala, mas por quê, pastor? Eu vou contar o segredo. E vocês não vão esquecer nunca mais dessa aula. Essa aula vai ser um divisor de águas. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, irmãos? Porque não é uma questão só de avaliar a prática, mas é de estarmos na essência, tá bom? Tudo bem? E aí a gente vai estudar sobre isso, né, hoje, vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, aqui, Beatriz, você leu até, tá? Agora, lê o próximo parágrafo, só 3 linhas, por gentileza. Só falar um detalhe. Parte do... Opa, então, antes da sua leitura, Beatriz, diga, Júlio. Então, embora tenha nos tempos modernos, embora haja diferente forma de governo, mas olhando para o prisma do Novo Testamento, a gente tem indícios claros e evidentes de que a igreja, a formação da igreja, ela não era governo centralizado. Totalmente diferente do catolicismo, que centraliza no Papa. A igreja não era centralizada, porque as igrejas ela tinha o seu governo local. Você pode ver, o único momento que eles se reuniram em Jerusalém, quando Paulo teve o plano judaizante, aí eles se reuniram todo o grupo, todos os principais líderes para tomar decisões necessárias, mas a igreja ela tinha sua autoridade local, na localidade. Por isso que tem essa ideia da igreja local tomar suas próprias decisões. Exato, por isso que eu disse que é uma das melhores formas de governo. Agora, olha só, Júnior, na aula passada, retrasada, eu mencionei que no movimento pentecostal, logo depois de surgir a Assembleia de Deus, surgiram muitas igrejinhas pentecostais e algumas denominações fortes do meio do pentecostalismo. O que eu disse há 2 aulas atrás? Que o movimento pentecostal também passou por uma certa democratização. Porque eles cresceram muito e alguns grupos e pastores falaram, olha, nós queremos agora ser mais local. Nós não queremos estar centralizados numa sede. Nós queremos também aqui, sentimos esse direcionamento. Percebam que, mesmo eles tendo um sistema de governo, que a gente vai ver já, diferente, eles passaram, eu diria, por uma certa democratização. Porque, pode ver, daí que nascem muitas igrejas pentecostais. E, num olhar mais crítico, quando surgem muitas igrejas pentecostais espalhadas, não deixa de ser também uma democratização. Pode ver. Pode ser fruto de um racha, de uma divisão, sim, mas de uma certa medida, a palavra de Deus vai se ajustando de uma forma ou de outra na vida de todas as igrejas. E o que você falou, né, citando a Bíblia e citando principalmente as igrejas no seu contexto inicial, elas eram locais. Elas eram locais. Mas
essas igrejas locais elas tinham vida própria. No entanto, como o cristianismo estava no seu início, tinha ainda o time apostólico, que ainda dava o tom, mas não dava um tom apenas ali, né, sendo tiranos deles, mas sendo líderes, conduzindo ainda nesse processo de revelação. Logo depois da partida deles, podem ver que há uma continuidade, né, dessa autonomia local e desses novos líderes que vão surgindo agora para apoiar a sua igreja local e as demais igrejas. Então, nesse aspecto aí, você falou muito bem, eles tinham uma liderança mais apostólica, porque eles mesmos davam a revelação de muitos apóstolos escritos deles. E o que acontece? Posteriormente, vem os arcebispos e os bispos, né, que se tornam a liderança locais. Até então, eram os apóstolos, né, que estavam à frente. Mas se você falou aí da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, na verdade, desfacelou, porque a Assembleia de Deus desfacelou em vários ministérios, pelo Ministério de Belém, Ministério de Madureira. E o que acontecia entre esses ministérios deles, que eles fracionaram, assim? Por exemplo, o sistema deles era um sistema meio papal, porque tinha um presidente lá em cima que mandava em todos lá embaixo. Então, tudo passava por todos e chegava até ele. Ele era a decisão final. Por isso que eu falei que, de certa medida, quando há o surgimento de novas igrejas, é, em última análise, uma democratização local, né? E assim, irmãos, notem, né? O Júnior acabou falando sobre essa questão dos arcebispos, dos bispos, mas isso só vai se consolidado bem lá para frente. Antes da institucionalização, né? Só estou fazendo esse comentário porque para o Júnior, que já fez aula de história, que gosta de história, está muito fresco, né, Júnior? Mas para os demais alunos, talvez isso não fique muito claro. Nos primeiros séculos não eram assim, tá, irmãos? Nos primeiros séculos eram quem? Esses líderes que iam surgindo nas igrejas locais. E quando um líder, por exemplo, tinha muita, eu diria, visibilidade, ele acabava sendo uma autoridade na sua região, e ajudava outras igrejas em outras regiões. Só que ele era, vamos dizer assim, valorizado, ele era estimado, mas ele não tinha necessariamente a última voz em todas as igrejas. Ele cuidava daquela igreja. Mas já que ele cresceu tanto, vamos dizer assim, como um pastor, como um pregador, como um nome naquela igreja ou naquela região, outras igrejas ouviam ele, consideravam ele. Mas ele não era assim uma... Pessoal, é o seguinte, todo mundo tem que fazer tal coisa. A ceia tem que ser desse jeito e dessa forma, a tal hora. Não tinha essas regras, como o Júnior mencionou, que era local. Então, isso vai se perpetuando até Constantino e depois até Teodósio. Depois de Teodósio, aí muda. Entre Constantino e Teodósio, que é no ano 300 e pouco, até o final do ano 300... Aí ali começa a figura do líder da região ter mais autonomia e já começa, então, essas figuras serem mais chaves. E aí, como foi do interesse do Império Romano, essa figura, esse líder, aí entra, assim, o bispo e o arcebispo. Essa pessoa centralizadora já era do interesse do Império Romano, já era do interesse dos reis, e aí por isso que a gente faz toda a crítica ao romanismo. Porque aí no ano 400... Aí tem uma questão política do século IV, a pseudo-conversão de Constantino. Exatamente. Século IV, século V, século VI, ali já começa essa mudança. Do século VII em diante começa a Idade Média, entre o VI e o VII, aí descamba, irmãos. Entenderam? Mas é isso, tá bom? Então, Beatriz, leia para nós, por gentileza, 3 linhas aqui do livro-texto, para a gente prosseguir nos nossos slides. Né? Partindo aqui do entretanto, né? Isso. Entretanto, de início, deve-se dizer que a forma de governo da Igreja não é uma doutrina central como a Trindade, a divindade de Cristo, a expiação vicária ou a autoridade das Escrituras. Embora eu creia, após examinar os dados do Novo Testamento, que uma forma particular de governo seja preferível a outras, todas elas têm prós e contras. Tá bom, até aí. Perceba, o próprio autor do livro está falando que não faz parte daquilo que nós falamos, que são das doutrinas principais, tá bom, meus irmãos?
esse assunto faz parte das doutrinas secundárias. Nós temos uma preferência, respeitamos as demais. Por quê? Porque, irmãos, de repente, aquele grupo, mesmo que não seja um grupo que, de repente, nos agrade por causa do seu sistema de governo, estão fazendo uma obra para Deus e para o reino maravilhosos. E nós não concordamos com o sistema de governo, mas são nossos irmãos e eles estão indo de vento em polpa e que Deus os use muito, tá bom? E é isso, tá? Então a gente vai trabalhar nisso e isso vai ser muito legal, tá? E aqui, meus irmãos, por isso que o Gruden, inclusive, ele vai colocar aqui um pouco para baixo, dessa maneira, parece-me que deve haver espaço para divergência amigável entre cristãos evangélicos sobre essa questão, na esperança de que uma compreensão mais profunda seja alcançada. Tá bom? Ou seja, faço das palavras do Gruden as minhas palavras. Não sejamos radicais nesse ponto. Vamos aprender com os nossos irmãos? Vamos ver os pontos fortes de uma e de outra? Vamos aprender com os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos? E eu não tenho dúvida que vai ser muito útil para nós, né? E aqui, o Gruden, nas últimas linhas, ele escreve assim, também parece que os cristãos individualmente, embora possam ter preferência por um ou outro sistema de governo e queiram, em certas ocasiões, argumentar bastante a favor de um sistema em detrimento de outro, devem, não obstante, estar dispostos a viver e administrar em qualquer um dos muitos diferentes sistemas protestantes de governo eclesiástico, nos quais possam estar eventualmente inseridos. Ou seja, irmãos, deixa eu aqui dizer, sem medo de errar, Deus me fez ser um pastor batista avivado, nacional, mas a minha vida e o meu ministério não são meu, é de Deus. Eu não tenho uma igreja, eu cuido de uma igreja, e amanhã Deus me manda para uma outra igreja. Eu não me imagino longe da nossa igreja. E se um dia eu sair dessa igreja e for ser de outra igreja, eu me deduzo que eu vou ser batista. Mas, hipoteticamente, se Deus me manda para uma Assembleia de Deus, então quer dizer que eu vou mudar a Assembleia de Deus? De forma alguma. Eu vou respeitar a Assembleia de Deus e vou me ajustar a eles. Por quê? Afinal de contas, irmãos, nós servimos e nós devemos servir de todo o coração. Percebam, aqui não é uma questão de doutrina herética, de doutrina, vesga, é uma questão de sistema de governo, como eles entendem e adequam aquilo. Eu posso até discordar e ser um excelente pastor entre eles. Se eu me tornasse um presbiteriano, congregacional, faria a mesma coisa, entendeu? Entendeu? Porque são coisas que não são tão relevantes no último aspecto, tá bom? Isso não é uma questão que vai abalar, mas é importante a gente saber. É importante a gente conhecer. E é importante a gente aprender com eles, tá? Porque muitas vezes, irmãos, aqui, deixa eu até falar para você que gosta muito do governo batista. Muitas vezes a gente está tão envezado pelo governo batista, que é democrático, que a gente não aprende com ninguém e a gente bate cabeça em coisa tão simples que os nossos irmãos presbiterianos já aprenderam, metodistas já aprenderam e assembleanos já aprenderam. E aí, por causa de uma certa vaidade, eu diria, por sermos aqueles que conservam as tradições a ferro e fogo, a gente não aprende com os nossos irmãos. Ou seja, sobre essa questão, eu diria que todos nós nos aperfeiçoamos. E aqui, deixa eu até dizer uma última coisa, viu, meus irmãos? O sistema democrático batista, ele tem que ser um sistema democrático teocêntrico e não humano. Muitas igrejas batistas usam um sistema democrático humano. É uma assembleia que pega fogo, é carne pura, não oram, não jejuam, não buscam a Deus, não se consagram, decidem na carne, brigam, querem fazer as coisas na marra. Eu digo, o Espírito Santo já não está mais lá. Você pode até ter um sistema de governo que, na minha preferência, é o batista, mas, de repente, você pode estar na carne pura, ou seja, e o pastor, muitas vezes, em nome de democracia, está se enveredando por um caminho, eu diria, muito perigoso, e eu diria, por isso que as igrejas batistas grandes, quando elas fazem as suas assembleias, percebam como eles são cuidadosos. Por quê? Porque eles aprenderam com quem? Eles aprenderam com os presbiterianos, eles aprenderam com os metodistas, com os assembleanos, aprenderam na história, ou seja,
mesmo eles tendo aquilo que é melhor, eles não se enveredam por uma reunião apenas humana. Eles vão buscar a Deus, vão se posicionar diante de Deus, vão jejuar. Ou seja, estão entendendo? Não é porque é democrático que a gente vai fazer a mesma coisa que nós fazemos na eleição do vereador, na eleição do prefeito, do governador, do presidente. Não, não. Até para isso a gente tem que orar. E quanto mais para dentro da igreja. Né? Júnior, como bom batista brasileiro, sabe disso. Irmãos, tem igrejas que se dividem por causa da cor da pintura da igreja, viu? Sim, aí o problema é que, às vezes, entrega o poder para a igreja decidir, mas, às vezes, se o pastor não for um pastor carismático, ele está ferrado na mão da igreja. Está perdido. Porque ele está perdido. Aí, e se ele não tiver sabedoria, não digo nem ser carismático, viu, Júnior? Não tiver sabedoria, né? Porque não tem... Não, mas o poder fica todo com a igreja, é isso que é o grande problema. E a igreja, às vezes, segue, como você falou, a questão mais formal da democracia do que a questão espiritual. Exato. E aí o pastor... Um sistema que eu falei igual centralizado, meio papal, com a Assembleia de Deus, não sei se ainda adota, algumas adotam, fica na mão do pastor que nem sabe a congregação como vive. E lá ele toma decisões que ele nem participa. Fica meio autoritário. Exato. Então, mas assim, ao mesmo tempo, né, a gente parece coisa de rir quando eu falei que igrejas se dividem por causa da pintura, da cor. Ah, não, a cor tem que ser bege. Não, a cor tem que ser... Irmão, é uma coisa do inferno uma igreja se dividir por causa disso. Ou seja, ela já vivia em divisão. A pintura foi só um gatilho para a divisão. Percebam? Mas a Assembleia e o termo colaborou, por quê? Porque não houve ali uma sabedoria. E o cesto do lixo, irmãos, as coisas mais absurdas. Então, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado, eu estou ensinando aqui para batistas brasileiros, batistas nacionais, para pentecostais, para quê? Para a gente saber que existem certas coisas que são mais importantes, que estão nas Escrituras, que a gente nunca deveria ter perdido a visão. Mas aí a gente se agarra numa tradição e por ela não solta. Tá bom? Então vamos ler aqui um pouco mais os nossos slides, irmãos, para a gente prosseguir, né? Então agora aqui, ó, os oficiais da igreja, na igreja primitiva. Lê para nós, Júnior, os 3 tipos de oficiais, por gentileza. Presbíteros, pastores ou bispo. Atos 4, 23, 20, 17, Tito 1, 5, 1 Timóteo 4, 14, Tiago 1, 1 5, 1 e 2, Atos 11, 30, 15 e 2. Ótimo. E olha, então prestem bastante atenção. Que tipo de oficiais tínhamos na igreja? Ou seja, que tipo de líderes no ministério? Aqui, ó. Presbíteros, pastores e bispos. Nós estaremos trabalhando mais detalhadamente essa questão em teologia pastoral. Hoje eu só vou dar uma síntese, mas já serei bem objetivo. Então, percebam que os líderes da igreja primitiva, óbvio, aqui eu estou falando igreja primitiva pós-morte dos apóstolos, tá? Porque a gente não pode esquecer que durante a vida dos apóstolos, tinha os apóstolos, eles iam, evangelizavam em certas cidades, ali eles levantavam quem? Eles levantavam isso daqui, em primeiro lugar, para cuidar do rebanho. E aí eles ficavam cuidando do rebanho, os apóstolos iam para outras missões, tá bom? Aqui, vamos lá? Continua para nós, Júnior, por gentileza. Então, só uma menção aí, que a palavra pastor ele só é citada em Efésios. O próprio Gruden faz uma não digo uma crítica, mas um apontamento. A liderança encontra assim, várias porções da Bíblia, mas para pastores tem uma palavra, sabe? Poimon, coisa assim. Só em Efésios. Exatamente, Júnior. Exatamente. Segundo texto aqui, Júnior, por gentileza. Okay. Apóstolos, mensageiro ou missionário pioneiro. Aí Filipenses 2, 25, 2 Coríntios 3, João 13, 16, Atos 1, verso 1, 2 e 3, 4, 33, Atos 9, verso 5 e 6. Pode prosseguir? E o próximo? Diácono, servo, né? Filipenses 1, 1 Timóteo 3, 8 a 13, Romanos 13, 4, Romanos 15, 8, 1 Coríntios 5, 3, 5.
Então, na realidade, os oficiais da igreja, bom, os apóstolos, como eu mencionei, né? São aqueles que eram os líderes principais, depois vêm os pastores, presbíteros e bispos, e depois vêm os diáconos. Pastor, e o que mais? Não, esses são os oficiais que a igreja institucionalizou, ou que a Bíblia, no Novo Testamento, trouxe ênfase. Logo, os apóstolos morreram, foram levantados novos líderes e eles se mantiveram assim. Podem ver que esse assunto apostólico, depois da morte dos apóstolos, não foi mais resgatado. Depois da institucionalização do cristianismo, Leão I vai se autodenominar como o líder de todos os demais pastores, ou seja, ele é o primeiro papa, e depois Gregório I, que é considerado também os primeiros papas da Igreja Católica. Mas eles, principalmente Leão I, se autodenomina. E aí surge a figura do papa. Mas percebam, até ali, por volta do IV século, V século, eram só quem? Pastores, bispos ou presbíteros, tá bom? Porque os apóstolos não tinham. E quando vem a figura dos papas, eles agora querem reinaugurar o apostolado naquela semelhança dos 12, tá bom? Bom, para nossa infelicidade, esse título foi reinaugurado recentemente, principalmente no movimento evangélico e principalmente no movimento neopentecostal, tá bom? Sim. A gente vai trabalhar, e por que eu falo infelizmente, irmãos? Hoje a gente vê tantos apóstolos aí que dão mais vergonha do que orgulho. E que na minha apóstolo, né? Hã? Que não são apóstolos. Que não são apóstolos, exatamente. Apóstolo é aquele que viu, que esteve com Jesus. É um dos conceitos. E, assim, a gente vai chegar lá, eu vou dar minha opinião sobre essa questão, mas, assim, eu já deixo aqui bem claro, o dom apostólico contemporâneo tem sido uma vergonha no Brasil e no mundo, tá? Tem pastores sérios que são chamados de apóstolos? Tem, mas é uma exceção aqui, outra acolá. A grande maioria são televangelistas, pastores midiáticos, não são edificantes de um organismo, são empresários da fé. Então, por isso tem a minha denúncia e o meu desapreço, tá bom? Na minha opinião, eu sei que existem pessoas, eu diria, bem articuladas, temos pastores que são ricos e não fizeram riquezas na igreja, são ricos porque já vêm ou de família ou por causa da sua profissão. Eu conheci alguns pastores assim, pastores se tornaram diretores de banco, pessoas influentes, são riquíssimos e são pastores, mas percebam, esses homens que são, eu diria, de boa índole, eles não são, eu diria, midiáticos ou usam da igreja como uma empresa. Estão entendendo? Então, aqui fica a minha crítica de antemão. A gente vai tratar do assunto, mas, assim, guardem essas expressões aqui, porque a gente vai voltar a elas já já e a gente vai trabalhar com elas já já, tá bom? Beleza até aí? Tudo bem? Os oficiais da igreja? Alguma pergunta? É só questão do conceito, né? Para os apóstolos, que estiveram com Jesus, né? É. E o Paulo fala que ele era um dos menores porque ele também viu a Jesus, né? Ele viu Jesus em Damasco. Isso. Então, segundo os estudiosos, nós tivemos 14 apóstolos. Então, o também entra no hall. E a gente vai ver que a lista pode ir Silas, até né? 16. Entre 15 e 16. 14 e 15, porque é quase Sila. Timóteo não. E Timóteo, né? Talvez. Aí não, mas Timóteo que não dá, né? Então, pois é, você vê, olha como é curioso, né? Mas assim, meus irmãos, a gente vai chegar lá, mas tudo bem até aqui? Timóteo não viu Jesus. A gente vai falar agora as qualificações de um apóstolo. A gente, no próximo bloco, né? A gente vai falar na página 760, as qualificações. E eu quero apenas trabalhar um pouco isso com vocês, porque eu quero hoje abordar nessa aula, irmãos, principalmente essa questão dos sistemas de governo. Quando eu der um módulo de teologia pastoral, aí a gente vai trabalhar um pouco melhor essa questão. Mas hoje eu já vou dar uma pincelada aqui também, tá bom? E o conceito de apóstolo também, naquele período, segundo a palavra grega, o conceito de apóstolo é missionário, né?
Então, na realidade, né, Júnior, o apóstolo, ele é mais do que o missionário, ele é um enviado. É o enviado, então. Mas o missionário também é um enviado, né? Enviado, então. Não é? E olha só que interessante, né, Júnior? Hoje a correspondência melhor para apóstolo seria o missionário. Uhum. Agora, olha que interessante, Júnior e irmãos. Igreja. A palavra missionário está no Novo Testamento? Não estão, pois que estão como apóstolo. Então, olha que interessante, né? Mas se convencionou no meio protestante a palavra missionário? Sim. Algum problema disso? Percebam, eu estou dando, vamos supor que amanhã o Júnior seja empossado como missionário. Nós, como igreja, estamos fazendo algo que o termo não é bíblico, né? Estão entendendo? Mas a gente entende que, mesmo não tendo um termo bíblico, se convencionou que essa é a melhor palavra. Por quê? Porque chamar o Júnior de apóstolo, vamos lá, Júnior, você vai pregar o evangelho lá no México, lá no Afeganistão. Então, nossa igreja está te enviando. Missionário é muito mais adequado. Uhum. Mesmo sabendo que os missionários, eles estão fazendo um trabalho muito parecido do que eram os apóstolos. Mas qual era a diferença dos apóstolos? Os apóstolos, eles eram, além de serem enviados pelo próprio Cristo, eles eram uma voz autoritativa naquele contexto que a igreja nasce. Então, eles eram enviados, sim, mas eles estavam ali recebendo a revelação, logo, eles faziam parte desse colegiado que representava a liderança daquele grupo. Hoje, os enviados não são enviados nessa categoria. Eles são enviados debaixo da autoridade da igreja, mas não necessariamente. Eles podem até ser o pastor titular, mas pode ser um irmão da igreja. Então, não chamá-los de apóstolos é preservar. Perceba, seria mais bíblico chamar o Júnior de apóstolo, mas a ideia seria mais maculada, principalmente diante dos falsos apóstolos. Então, eu envio o Júnior lá para o Afeganistão como apóstolo, de repente, vamos supor, tá, Júnior? Hipoteticamente, o Júnior agora se sente maior por ter um dom apostólico do que a própria igreja, e quer mandar na igreja. Olha como se desfigurou. Dar o dom, dar o título correto, pode ser um perigo. Perceba? Então, hoje, a igreja ela se preservou, dando certos títulos, por uma questão de uma pseudo-tradição, para ter uma boa tradição de preservação. Perceba, olha que curioso, não? Estão entendendo? Então, eu estou fazendo só esse comentário para ser didático aqui para vocês, porque muitas vezes é melhor chamar o Júnior de apóstolo, ou melhor, de missionário, do que apóstolo. Mas vamos supor, Júnior, que você fosse o pastor presidente da região e vai lá para o Afeganistão. E mesmo lá do Afeganistão, você continua como pastor de autoridade. Continua sendo um pastor missionário. Perceba, e possivelmente você iria querer continuar sendo chamado de pastor missionário, porque você fala, não, eu não quero que me chamem de apóstolo, porque eu não quero que eu fique sendo conhecido como alguém que é igual a esses outros apóstolos. Então, um verdadeiro pastor nos nossos dias, ele não tem aceitado o título apostólico, inclusive como uma denúncia, porque, de fato, é como se ele estivesse dizendo, eu não quero que vocês me assemelhem com aqueles outros que são falsos. Então, eu prefiro continuar sendo chamado apenas de pastor. Tá bom? Eu fiz aqui a pergunta do missionário, mas o outro termo que é muito usado nos nossos dias, que não está na Bíblia, também é reverendo, né? Reverendo. Está na Bíblia? Não. Mas percebam, eu estou fazendo esses comentários para vocês verem que certas coisas que nós nos ajustamos não é uma blasfêmia, mas é uma maneira de até mesmo mostrarmos, por exemplo, eu prefiro ser chamado de reverendo do que de arcebispo, entendeu? Nenhum problema de me chamar de reverendo. Todo problema é de chamar de arcebispo. Por quê? Arcebispo é um título que se corresponde mais a quem? Ao romanismo, ao ortodoxismo grego, entendeu? Então, não quero ser associado com eles. Eu prefiro ser associado com os presbiterianos, até com os luteranos, tá entendendo? Lá eles chamam de reverendo, não tem problema. Não, arcebispo não. Para mim, não é arcebispo não. Apóstolo, muito menos, entendeu? Bispo era muito usado, né? Bispo, logo após a igreja, nos primeiros séculos, bispo era muito usado. Sim.
foi tendo alteração. Começou a exato. O nome e o título pastoral, Júnior, né, ele foi se perdendo ao longo dos séculos, e o nome bispo foi sendo mais usado. Sim, né? até está em Atos. E o termo grego é poiômen, né? É daí onde vem poiômenos, e tudo que se tem esse poiom são assuntos pastorais. Em alguns seminários, a teologia pastoral é poiômeno, ou poiomenia, que seria a teologia pastoral, né? Que é o termo no grego. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos para o nosso intervalo, a gente volta já já? Fechado? Vou parar aqui a gravação, a gente volta em instantes, tá bom?